Irmãos, que alegria estarmos juntos nessa manhã. Eu estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de conhecer a cada um de vocês, estarmos congregando juntos, adorando o nosso Deus, nesse dia que é tão sagrado e especial para todos nós, né? Nós estamos terminando um momento muito especial para a igreja, que foi esse período de oração, os 10 dias de oração, onde nós buscamos ao Senhor de forma mais ativa, buscamos o seu Espírito, o reavivamento em nossa vida. Mas o apelo que fica nesse último dia é que a nossa vida espiritual, a busca constante do Senhor, não se resumam apenas nesses 10 dias. Que durante todo esse ano, durante todos os dias da nossa vida, a dependência pelo Senhor seja uma prioridade, porque precisa ser assim para sermos vitoriosos nesse mundo. Nós vamos, nesse momento, abrir a nossa Bíblia em João, o capítulo 6, e nós iremos falar sobre uma história muito especial para todos nós, uma história já muito conhecida, mas que nos fala muito sobre esses assuntos que nós estamos refletindo durante esse período, que é a oração, que é a comunhão e também o testemunho, estarmos fazendo algo em favor dos nossos irmãos, amigos, as pessoas que estão ao nosso lado na nossa sociedade. Vamos então ler o que está em João, a partir do capítulo 6, a partir do verso 1. Com a nossa Bíblia aberta, vamos buscar mais uma vez o Senhor através de uma oração e em seguida faremos a leitura. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia tão especial e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui em tua casa de oração. Nesse momento nós estamos com a tua palavra aberta e suplicamos que o teu Espírito fale com cada um de nós, que possamos sair daqui convictos de que tivemos um encontro real e verdadeiro contigo. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler então, a partir do verso 1, diz o seguinte: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram uma história que começa desse jeito. A primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 1 é: depois destas coisas. Já ouviram alguma história começando assim? Geralmente não, né? Não é comum. Mas essa história que nós acabamos de ler fala para a gente que alguma coisa estava acontecendo. Jesus, ele estava num momento difícil. Ele tinha acabado de perder alguém muito querido para ele, que era o seu amigo João Batista. Todos nós sabemos a importância que João Batista tinha na vida de Jesus. E Jesus estava triste porque o seu amigo tinha perdido a sua vida, e a gente conhece o contexto da morte de João Batista, com a sua cabeça decepada e oferecida numa bandeja para uma mulher pagã, para atender um capricho. Se nós ficamos tristes em ver o contexto que aquele servo de Deus morreu, porque João Batista era um servo de Deus, imagine Jesus, que conviveu, que foi batizado por ele. Jesus estava triste. Jesus estava precisando de conforto. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre Jesus nesse momento? Ele ali não estava andando simplesmente sem nenhum propósito. Jesus chamou os seus discípulos para subir ao monte. Nós acabamos de ler isso na Bíblia. Sabe por quê? Subir ao monte e buscar ao Senhor, ao seu Pai, em oração e em comunhão, era uma constante na vida de Jesus. Não é só nesse episódio da Bíblia que a gente vê que Jesus queria subir ao monte, que Jesus estava ao monte buscando o seu Pai. Quando Jesus passava por um momento difícil, ele subia ao monte. Quando Jesus estava passando por um momento feliz, ele subia ao monte. Quando Jesus estava passando por um momento que tinha trazido muito desgaste emocional para ele,
espiritual também. Quando ele estava passando por lutas, ele subia ao monte. A Bíblia, durante a vida de Jesus, nos dá vários relatos de que Jesus vivia uma vida de oração. Jesus vivia uma vida de busca constante ao seu Pai. E eu fico pensando em minha vida e na sua vida. Nós, como cristãos, se quando Jesus, que era o próprio Deus encarnado, ele esteve aqui à terra, e ele tinha essa necessidade de buscar o seu Pai, porque ele sabia que se não fosse essa dependência, ele não seria vencedor, imagine nós como seres humanos. Irmãos, essa precisa ser uma prioridade em nossa vida. É uma questão de sobrevivência. E sabem, nós estamos vivendo um momento, na realidade, a nossa história de vida e o ser humano sempre viveu um momento de grande conflito. Nós temos um inimigo interessado pela nossa derrota. É um inimigo que coloca empecilhos para nos afastar de Deus. É um inimigo que coloca uma vida cheia de correrias, um dia cheio de imprevistos, para que a gente amanheça e vá dormir e não tenha um momento sequer na presença do nosso Deus. Esse é o inimigo que está constantemente tentando nos distrair. Mas, por outro lado, nós temos um Deus interessado na nossa salvação. Um Deus que quer a nossa felicidade. E Ele nos garante a vitória. Ele garante que estará conosco durante todos os dias da nossa vida. Mas, para isso, nós precisamos, à medida, e seguir o exemplo que Ele deixou, que é uma vida de oração. Esse é o primeiro convite que eu queria deixar para mim, em primeiro lugar, e para cada um de nós. Precisamos diariamente erguer o altar em nossas casas. Precisamos diariamente buscar ao Senhor. Essa precisa ser uma prioridade. Eu sei que principalmente as mulheres aí com várias funções, né? Mães, filhos para educar, casa para cuidar. E eu falo particularmente as mulheres agora porque eu sou mulher e eu sei como é a correria. Os homens também têm uma vida muito corrida. Mas as mulheres têm vários papéis. E às vezes, se a gente não acorda, essa vida de dependência de Deus, às vezes exige de cada uma de nós verdadeiros sacrifícios. É acordar mais cedo, quando a gente está cansada. É dormir um pouco mais tarde, porque o dia passou e a gente não conseguiu, mas a gente vai ter esse momento com Deus, nem que seja quando a gente for dormir, antes de dormir. É prioridade, é sacrifício, é busca constante do Senhor. Isso precisa ser uma prática. E esses 10 dias foi importante para a gente, mas esses 10 dias precisam se perpetuar nesse assunto em nossa vida. A vida constante de oração, a busca constante do nosso Senhor. Revestidos de poder, nós iremos alcançar o que precisamos, iremos resistir ao inimigo, iremos vencer os nossos desafios, mas para isso o Senhor precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. Jesus nos deixou esse exemplo e hoje Ele nos convida a seguirmos o seu exemplo. Mas sabem, irmãos, Jesus, Ele naquele momento Ele estava subindo ao monte, mas Ele estava vivendo um momento de grande... Só um momentinho. Irmãos, desculpe, viu? Mas eu sou mãe também e eu preciso dar o exemplo para as filhas, né? Elas são muito pequenininhas, 5 e 3 anos, e elas precisam de vez em quando de uma revisão e a gente precisa estar junto nesse aspecto também. Não posso só pregar, né? Preciso cuidar das meninas também. E aí, Jesus estava naquele momento com uma grande multidão. Uma multidão que tinha andado dias, estava no meio de um deserto para ouvir daquele Deus que supria as necessidades, que alimentava e supria a sede da alma. Mas também ali naquela multidão existiam cegos, paralíticos, coxos, pessoas doentes, enfermas, endemoniados, que precisavam de um milagre de Jesus. Porque se não fosse o milagre de Jesus, a situação deles não seria resolvida. Quem tinha uma lepra, por exemplo, naquela época, hoje a gente conhece como hanseníase, que já tem cura, já tem tratamento, mas naquela época, um leproso só tinha esperança de cura através do milagre de Jesus.
Com certeza ali naquela multidão tinham leprosos, tinham pessoas que precisavam de Jesus, cada um tinha uma necessidade. E a gente sabe que eram muitas pessoas. Se a gente continuar a leitura, a gente vai ver que a Bíblia fala que tinham cerca de 5.000 pessoas naquele dia. E se a gente for parar para pensar que mulheres e crianças não eram contados naquela época. E quando a gente junta aí, quando tem um ajuntamento de pessoas, o que é que mais dá, geralmente? Mulheres e crianças, né? Geralmente é a maioria. A gente pode até triplicar esse número, se a gente for pensar nesse raciocínio. Então, a gente pode pensar em, no mínimo, 10.000 pessoas ali. Imagina quanta gente. Cada um ali precisando do auxílio de Jesus por alguma coisa. Afinal de contas, caminharam dias. Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto, bicicleta, os meios de transporte que a gente conhece hoje. O meio de transporte era caminhar. Eram os jumentinhos, eram as carruagens. Não sei nem se tinha carruagem, então eu acho que não tinha carruagem naquela época não. Era jumento mesmo, eram os animais e a caminhada. Aquele dia passou. E eu penso naquele dia como um dia especial. Um dia onde milagres foram realizados, pessoas foram curadas, libertas. Porque, sabem, irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, não tem como nós voltarmos para a nossa casa da mesma forma. Quando nós temos um encontro real com o Senhor, não tem como nós não sermos libertos do que nós precisamos ser libertos. Não tem como nós não sermos transformados. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus, Ele transforma. O nosso Deus liberta. O nosso Deus está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. Os sonhos que Deus tem para a nossa vida são muito melhores do que o que a gente imagina. Ele está disposto a dar a cada um de nós mais do que nós pedimos, porque a nossa vida e a nossa visão é muito limitada das coisas. Ellen White fala que se nós estivéssemos no lugar de Deus, conduzindo a nossa vida como Ele conduz, mas com a visão que Ele tem, do início até o final, do que já aconteceu na nossa vida, mas o que ainda vai acontecer. Ela fala que nós iríamos conduzir a nossa vida do mesmo jeito que Deus conduz. Porque Ele conduz a nossa vida de forma perfeita. Mas sabem, quando eu falo essa palavra, eu acho que alguns de vocês podem estar pensando, porque eu já pensei isso. Mas, Cris, a minha vida não é perfeita. Como você está dizendo que Deus me conduz de forma perfeita, se eu tenho problemas, se eu tenho coisas que eu peço ao Senhor que ainda não encontrei uma resposta, se eu peço alguns milagres que ainda não aconteceram? Eu não estou falando sobre isso. Porque Deus não nos chamou nessa vida para tudo que a gente quer se concretize. Ele não chamou para que a gente tenha uma vida perfeita, a nossa visão, mas que a gente tenha uma vida perfeita, a visão dele. Porque Deus, Ele está nos conduzindo não com o propósito de que a nossa vida seja feliz aqui nessa terra. Ele está conduzindo a cada um de nós para a vida eterna. Amém. E a vida eterna, a Canaã celestial, é muito maior do que tudo que a gente pode viver aqui. Eu sei que talvez você, como eu, tenha pedido milagres ao Senhor que não tenham sido realizados. Não sei se você, durante essa pandemia, perdeu alguém querido, algum amigo, algum familiar que você amava. Eu não sei se sua vida foi transformada de forma negativa. Muitas pessoas perderam empregos. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis. Muitos estão sofrendo violência em casa. Os índices de violência familiares aumentaram muito durante esse período. Muitas pessoas estão sofrendo ansiedade, depressão, medo por não saber o que vai acontecer nesse mundo. Mas sabem, irmãos, nós como cristãos, nesse momento de crise, precisamos estar alegres e felizes. Como assim, Cris? Como assim alegre e feliz diante do sofrimento?
Como assim alegre e feliz diante da incerteza desse mundo? Nós precisamos levantar os nossos olhos e entender que a nossa casa não é aqui. O Senhor está conduzindo a nossa vida não para viver aqui nesse mundo, mas para o céu. Todo o sofrimento que nós estamos vendo e acompanhando aqui significa que o nosso Deus está voltando. Que esse mundo está perto do seu final. Nós precisamos estar felizes porque o cristão, aquele que conhece a Deus, quando ouve falar que esse mundo está acabando, não fica triste, não fica preocupado, porque sabe que todo o sofrimento, toda a dor que nós vivemos aqui irá acabar. Jesus Cristo vai voltar e nós iremos para o céu com Ele. Amém. Nós vivemos para isso. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. A nossa vida precisa ser uma vida de preparo, de busca constante do nosso Deus. Sabem, Deus ele vê agora, ele sonda os corações da multidão e ele vê que talvez o motivo que levou a cada um deles caminhar para que aquele encontro acontecesse tinha sido resolvido. Agora eles tinham uma outra necessidade: alimento. Deus, ele sonda os nossos corações, ele sondou o coração daquela multidão. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês sobre isso, é que quando eu digo assim que Deus está aqui, ele sonda o seu coração, eu não estou querendo dizer que ele sonda os corações dos irmãos da igreja de São Bernardo. Deus, ele está aqui e ele sonda o seu coração de forma individual. Ele sabe quais são as suas dores, quais são os seus sofrimentos, aquilo que talvez você traga em seu coração que você não tem coragem de compartilhar com seu amigo, com alguém da sua família. Ele sabe de cada lágrima que já caiu do seu rosto. E provavelmente ainda vai cair, porque enquanto estivermos aqui, a vida nesse mundo não é fácil. Mas esse Deus, ele sonda os nossos corações e ele está disposto a realizar milagres. Quando ele chama o seu discípulo e ele fala assim: Filipe, onde nós iremos comprar pão? Porque ele sabia que agora a necessidade do povo era de alimento. Ele não estava querendo que o discípulo realizasse algum milagre. Ele não estava querendo que o discípulo mostrasse alguma coisa para que Jesus solucionasse. A Bíblia diz que ele faz essa pergunta, mas ele bem sabia o que estava para fazer. Porque quando nós estamos diante de momentos difíceis, quando nós estamos passando por nossos problemas diários, o segredo não está no que a gente possa realizar para resolver. O segredo para nós vencermos as dificuldades desse mundo está em Jesus. Tem coisas que a gente olha e diz assim: Senhor, eu não consigo. Aí quando a gente fala assim, quando a gente para de lutar com as nossas forças, e quando a gente entrega nas mãos de Deus, aí Deus ele tem espaço para atuar. E é Ele quem resolve as nossas dificuldades. É Ele quem resolve os nossos problemas. Não existe mérito nenhum em cada um de nós. Os méritos estão em Jesus. Sabe, o discípulo no verso 8 diz o seguinte, verso 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. E o verso 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? Aqui nós temos duas tendências de ser humano quando a gente está diante de uma dificuldade. A primeira, Filipe diz assim a Jesus: mas Senhor, eu não tenho aqui, nós não temos, mesmo que a gente faça aqui uma... Vocês conhecem esse termo vaquinha? Ou é um termo de onde eu venho? Aqui também vocês falam vaquinha? Quando a gente junta, né, o dinheiro e faz aquela vaquinha para a gente comprar alguma coisa. O discípulo, nas nossas palavras, ele estava dizendo isso para Jesus: Senhor, nós aqui, se a gente juntar o dinheiro de todo mundo, não vai dar 200 denários, que era muito dinheiro naquela época. 200 denários era o valor de um salário de um trabalhador durante um ano. Era muita coisa. Vocês querem saber quanto é em real? Querem? Eu fiz uma conta, pedi ajuda aos universitários e eu cheguei a uma conclusão para a transformação na nossa moeda. De denário para dólar e de dólar para real, resumindo, chegaria a uma soma
mais ou menos aí 8 mil a 10 mil reais na nossa moeda. Ainda é dinheiro nos nossos dias, né? Gente, eu faria muita coisa com esse valor. Eu não sei vocês, mas eu ia resolver muito problema meu se eu tivesse esse valor. E olha que a moeda já foi muito desvalorizada. Nós estamos falando aí de anos que se passaram. Então, o discípulo estava falando a Jesus de uma soma muito grande de dinheiro. E ele estava dizendo ao Senhor, mas Senhor, mesmo que a gente tivesse essa soma, ainda assim nós não conseguiríamos. Nós estamos no deserto. Ele está querendo lembrar Jesus, você esqueceu que aqui não tem onde a gente possa comprar alimento. Nós estamos no deserto. Não tem como resolver a situação dessas pessoas. Faça com que cada um vá para a sua casa. Vamos despedir para que eles caminhem, cheguem em casa e possam se alimentar. E um outro discípulo diz assim, Senhor, nós temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas, Senhor, o que é isso diante de tanta gente? Olha a reação do ser humano. O primeiro apresenta algo para Jesus, dinheiro, que geralmente a gente pensa que dinheiro vai resolver os nossos problemas. E não é dinheiro que resolve os nossos problemas. Essa foi a primeira reação humana diante da dificuldade. E a segunda reação, apresentar algo que se tinha ali naquele momento disponível, mas com falta de fé. Porque não acreditavam que 5 pães e 2 peixinhos iria suprir a necessidade. Realmente, se nós analisarmos, 5 pães e 2 peixinhos não era nada. Para mim e para você. E na mão daqueles discípulos. Mas diante do nosso Deus, 5 pães e 2 peixinhos era o suficiente para alimentar toda a multidão. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele pede para que aquelas pessoas se agrupem em números de 50, de 100. Ele novamente pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e busca o seu pai em oração. Olha, em uma história que nós estamos lendo, um único episódio de Jesus, nós estamos vendo que Jesus, ele primeiro estava ali, não por outro motivo, para buscar o seu pai em oração, por isso que ele estava no deserto. E segundo, quando ele estava para resolver um problema, ele busca o seu pai em oração. Novamente a necessidade da comunhão e da busca constante do Senhor. E ele começa a repartir, a entregar aos seus discípulos, os seus discípulos começam a entregar à multidão. E o irmão falou aqui, hoje, algo especial que vai acontecer na igreja, hoje à tarde, né, irmãos? Quando o irmão estava falando, eu disse assim, olha, parece que a gente combinou a mensagem. Eu sei que quando a gente ouve esse tipo de convite, a gente pode pensar assim, mas eu sou muito envergonhado. Eu sou muito tímido. Eu não sei falar de Jesus. As pessoas vão rir de mim. Eu ouvi a oração dela aqui também, né? Eu não sei se vão aceitar ou se não vão. Isso é natural. Como seres humanos, é natural tudo isso que a gente pensa. Mas Deus tem um convite para que a gente ofereça o que a gente tem. Com a vergonha que a gente tem, com o medo que a gente tem, com as dificuldades, com as limitações, com a dificuldade até para falar. Eu não sei, Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer. A obra é muito grande diante do que eu posso oferecer. Mas sabem, esse Deus, ele pegou o que era insignificante, 5 pães e 2 peixinhos, e foi o suficiente para alimentar uma grande multidão. E eu falo para cada um de nós, o que hoje nós temos para oferecer ao Senhor? O que você tem em mãos hoje que você acha que é nada, ou quase nada, que é insignificante para oferecer a Jesus? Hoje Ele está lhe convidando para repartir o pão, para repartir o peixe com pessoas que estão precisando. Sabem, essa pandemia deixou pessoas sedentas do Evangelho. Pessoas que estão sem esperança, que estão com medo diante de tudo que está acontecendo no mundo. O mundo hoje, na realidade, não é só o nosso bairro aqui em São Bernardo. O mundo precisa hoje de crentes, de cristãos, seguidores do Senhor que se levantem e digam, eu vou partilhar o amor desse Deus que eu conheço.
Eu vou levar a luz a esse mundo. Eu serei sal da terra. Não perca a oportunidade de estar aqui hoje à tarde. Jesus, Ele quer te usar. Jesus tem uma obra para fazer através de você. Os discípulos ajudaram Jesus naquele momento. Jesus sozinho, ele poderia fazer com que todos ali fossem alimentados, mas os discípulos tinham um papel importante em repartir o pão. Eles foram instrumentos para que cada um ali naquela multidão recebesse o seu pedaço e tivesse a sua necessidade suprida. Hoje, eu e você também temos um papel importante para que o mundo, para que a nossa comunidade, para que os nossos vizinhos tenham as suas necessidades supridas. O que você tem para oferecer ao Senhor? Talvez você ache que é nada, mas é isso aí, esse nada, que Ele está querendo que você coloque nas mãos dEle nessa manhã. E olha o que vai acontecer. Vamos ver o final dessa grande história. O verso 12 diz o seguinte: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, todos ali foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. E isso é um milagre assim que a gente não consegue entender. A gente não consegue explicar como uma multidão de 10 mil, 15 mil pessoas pode se alimentar, pode ficar farto. Porque aqui diz assim, que as pessoas ficaram fartas. E quando Jesus pediu para que recolhesse o que sobraram, para que nada se perca, foram cheios 12 cestos dos 5 pães e 2 peixinhos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está ao nosso lado. Esse é o Deus que está dizendo assim: eu sei os seus desafios. Eu sei os milagres que você precisa que aconteçam em sua vida. Hoje eu te chamo para ser instrumento de milagres também na vida de outras pessoas. Faça a diferença onde você estiver. Deus está nos convidando nessa manhã a vivermos uma vida constante de busca, de reavivamento, pedindo o Espírito Santo em nossa vida diariamente. Mas Ele também, porque os 10 dias de oração teve um outro propósito também, que foi o envolvimento com a missão. Ele nos chama para colocarmos o que nós temos, ou o que pensamos que nem temos, em suas mãos. Não esqueçam, o mérito não está na minha habilidade de dar estudo bíblico, não está em quão simpático eu sou, o quanto eu posso ser atrativo quando eu estiver fazendo ali as pesquisas, não. Não é a minha idade, não é o que eu tenho a oferecer. Os méritos estão em Jesus Cristo. É Ele que pode operar milagres. É Ele que pode me usar como instrumento de bênçãos para a transformação da vida de outras pessoas. Mas eu queria fazer uma última reflexão conosco, a gente já vai encerrar. Quando eu falo de milagres, eu estou falando de um Deus poderoso mesmo. Um Deus que realiza milagres. Um Deus que não está morto. Um Deus que está vivo e acompanha cada dificuldade e oração que a gente faz. E um Deus que pode operar. Porque Ele operou naquele dia. A Bíblia nos deixa relatos, vários relatos de milagres que foram operados por Jesus e foram operados também através de pessoas que se dedicaram, se colocaram nas mãos do Senhor. Isso pode acontecer com a nossa vida, isso é real. Mas eu também quero falar uma outra parte de milagres que talvez não aconteçam. Não porque o nosso Deus não tenha poder. E sabe por que eu gosto de falar sobre isso quando eu falo de milagres? Porque eu já pedi milagres ao Senhor que não se realizaram. Eu já pedi ao Senhor que ressuscitasse alguém. Porque eu sabia que Ele ia fazer muita falta.
e a pessoa não foi ressuscitada. Eu estou falando do meu cunhado, um jovem pastor de 36 anos, que faleceu de forma muito trágica, indo fazer evangelismo. Ele era evangelista. Ele não tinha nada a ver com o acidente. 2 pessoas à frente dele fizeram uma ultrapassagem imprudente, 2 carros grandes, bateram, e ele foi o terceiro carro. Não deu tempo de frear, porque o acidente tinha acabado de acontecer, ele já veio. As 2 pessoas que causaram o acidente não tiveram nada. Estavam do lado de fora do carro, já saindo para negociar. E o meu cunhado faleceu na hora. Deixou a minha irmã com uma criança de 20 dias. E outro menino de 3. Não é fácil, irmãos. Eu sei quantas madrugadas eu passo com a minha irmã conversando sobre isso. Como tem sido difícil para ela. Como a gente não encontra os porquês. Então, quando eu falo em milagres, eu lembro que quando eu soube, minha irmã não sabia ainda. A primeira pessoa que soube do acidente do meu cunhado foi eu e meu esposo. Porque a gente estranhou a falta de notícias para minha irmã. Mas as pessoas estavam poupando ela, porque ela ainda estava de resguardo. Ela não tinha 30 dias que tinha tido um bebê ainda. Então, precisava ser dada a notícia com muito cuidado. Mas a gente estranhou o que tinha acontecido. Era um acidente grave, mas como? O que tinha acontecido com ele? Por que a falta de notícia? E meu esposo começou a ligar para os pastores de lá, a administração de lá, até que conseguiu o contato do pastor do distrito que ele estava fazendo evangelismo, ligou, se identificou. Inicialmente o pastor não queria dar, porque não sabia com quem estava falando. Meu cunhado trabalhava em São Paulo. Mas aí meu esposo se identificou como um pastor também, trabalhando aqui na Associação Cearense. E aí o pastor falou para ele que meu cunhado tinha morrido na mesma hora. E que a administração do campo estava tentando preparar as coisas para que minha irmã recebesse a notícia, de preferência com alguém da família, porque ela não tinha ninguém lá. E aí a gente foi correr para comprar a passagem da minha mãe, para minha mãe chegar, porque a gente só tinha aquela noite para fazer minha mãe chegar da Bahia para São Paulo. Sabe? E durante aquela noite eu pensava na minha irmã, quando ela fosse receber a notícia. E eu ajoelhei, essa noite eu não dormi a noite inteira. Eu só clamava assim: Senhor, não sei, talvez ele não tenha morrido. Senhor, talvez está tão pertinho, ainda dá para o Senhor ressuscitar. O Senhor sabe que a minha irmã não vai conseguir. Sabe? Eu sei das limitações dela. Eu sei, Senhor, minha irmã não vai conseguir ficar nesse mundo sozinha, com uma criança de 20 dias e outra de 3 anos. Minha irmã não fazia assim, ele sempre foi aquela pessoa que resolvia tudo. Minha irmã sempre foi muito tímida. Ele sempre dizia assim para ela: filha, não precisa se preocupar com nada. Cuide dos nossos filhos, de mim, da nossa casa. Pode deixar que... Eles viviam uma vida bem apertadinha, mas ele saía, ele resolvia, e ela ficava cuidando da família, feliz da vida. De estar ali, cuidando da sua família. Era tudo o que ela queria. E de repente esse mundo, e tudo o que acontece nesse mundo, dá esse golpe. E ela fica só, sem o esposo. E eu pedi milagre, o milagre da ressurreição. E ele não aconteceu. Eu não sei porquê, irmãos. Mas sabem, hoje eu não pergunto mais. Eu já perguntei. Hoje eu não pergunto mais, sabe por quê? Eu sei que tudo que acontece em nossa vida nem sempre é fácil, não está sendo fácil. Nós estamos vivendo esse drama há 2 anos. Não está sendo fácil para mim, para minha irmã, para toda a minha família. Isso mexeu com todos nós. Mas nós temos uma certeza, e é isso que nos alimenta. O nosso Deus está voltando. E quando Ele voltar, eu vou encontrar com meu cunhado novamente. A família da minha irmã será reunida de novo. Não só para viver alguns anos nessa vida, mas para a eternidade. E nós estamos nos preparando para esse dia.
E quando chegar no céu, eu tenho isso no meu coração. Eu vou agradecer ao Senhor. E minha irmã tem isso também, que ela vai agradecer ao Senhor, dizer: Senhor, muito obrigada. Eu não entendi na época, mas eu sei hoje o porquê disso tudo ter acontecido com a minha família. Hoje eu entendo, hoje eu agradeço. Tudo aconteceu para o meu bem, para que hoje eu estivesse aqui no céu. Porque o que importa não é o que eu vivi na terra, mas a eternidade que nós iremos passar no céu. Irmãos, que essa esperança esteja viva em nosso coração. Eu me emociono quando eu falo isso. Porque hoje tudo o que eu quero é que Jesus volte. Tudo o que eu quero é que esse mundo acabe e a gente possa viver a eternidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que essa seja também a esperança da sua vida. Que nós possamos viver diariamente por isso. E que quando o Senhor voltar, possamos estar prontos com a nossa família, mas também com os nossos amigos, aquelas pessoas que nós entregamos nas mãos do Senhor e fizemos a diferença na vida delas. Vamos agora fazer uma oração de entrega, uma oração de renovação. Essa música que nós iremos cantar é uma música muito conhecida. É a música Em Tuas Mãos, que está no Inário Adventista. Não precisa a gente olhar a letra. É uma música curta, uma música já conhecida. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos ficar em pé. E vamos nos entregar. Vamos dizer ao Senhor: Senhor, em Tuas mãos, nesse momento, eu entrego a minha vida. Eu entrego o meu coração. Vamos orar ao Senhor através da música que nós iremos cantar. Senhor, o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor ouviu a nossa súplica. O Senhor ouviu o desejo dos nossos corações de entregarmos a nossa vida e o nosso coração em Tuas mãos. Obrigada, porque o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus verdadeiro, que nos criou e nos conduz para Canaã celestial diariamente. Nós te louvamos pelo que o Senhor faz em nossa vida, o que o Senhor ainda fará. E nós te pedimos que a nossa vida seja uma vida de entrega constante a Ti. Que o nosso coração não se afaste de Ti. Que a nossa esperança seja renovada diariamente, na esperança de um dia estarmos no céu contigo.
Mas, Senhor, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nos fortaleça e também nos use como instrumentos teus. Hoje à tarde nós temos uma obra especial a fazer, que é falar do teu amor às pessoas. Que o Senhor nos use, Pai, que o teu Espírito esteja com cada irmão, estando à frente, levando as pessoas que estão precisando, e que pessoas sejam transformadas, sejam libertas através dos contatos, das pesquisas e dos estudos que vão começar a acontecer hoje à tarde. Que o Senhor conduza cada irmão aqui da igreja de São Bernardo. Que o Senhor nos prepare diariamente para a tua breve volta. Nós te pedimos isso e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Alô, som. E a Igreja de São Bernardo, né, agradece a nossa irmã Cristiane, né, por ter compartilhado a palavra de Deus e ter abençoado nós com a santa palavra de Deus. E agradece também para a Lívia e a Alice, né, por ter vindo com a sua mãe. Né? Ela vai estar à porta para cumprimentar os irmãos. E eu peço, irmão, para que possamos estar aqui às 15h30, né, para que possamos dividir, né, as ruas, dividir as pesquisas, né, os estudos bíblicos, né, direitinho, bem organizado, para que a gente possa sair, para que possamos fazer a pesquisa de opinião. Que Deus abençoe a todos e um feliz sábado.